Queridos amigos, boa noite. Estamos aqui reunidos, a equipe de infância da USE de São Paulo, procurando cumprir a nossa promessa de fazer o estudo da parábola completo. Porque no nosso seminário, no primeiro seminário do Despertar, nós passamos pela parábola, mas por uma questão mesmo de organização do tempo, não foi possível ver todos os símbolos, né? Então, nós estamos aqui hoje para fazer esse estudo, e um estudo em equipe, um estudo com naturalidade, de uma forma muito tranquila e também de uma forma gostosa, que a gente consiga sentir a parábola, ver os símbolos com calma, não é? Então, nós vamos iniciar com uma prece, pedindo que todos acompanhem, que nós nos liguemos a Deus para compreender uma mensagem muito bela que o nosso Senhor deixou conosco. Então, vamos lá. Deus, Pai de infinita bondade, se conosco nessa hora em que iremos estudar a mensagem do Teu Filho amado, nosso Mestre Jesus. Ampara-nos no estudo da parábola do festim de bodas. Dá-nos inspiração e que possamos extrair dela os tesouros que o Cristo deixou a encoberto pelos símbolos tão belos que ele desenhou. Se conosco nessa hora, acompanha todos os que nos ouvem, também iluminando suas mentes e seus corações com as mensagens do nosso Mestre amado. Que assim seja. Muito bem. Nós vamos fazer uma passada pela parábola bem rápida e vamos fazer um resumo dos itens que nós vimos no seminário, para aí sim ingressarmos nos símbolos que ficaram a ser complementados. Então, eu vou pedir para os nossos amigos que projetem a parábola, eu faço a leitura rapidamente, né, para a gente dar andamento. Então, a parábola do festim de bodas começa assim. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos, com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra ele seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí
é que haverá prantos e ranger de dentes. Porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Essa parábola está em Mateus, no capítulo 22, do versículo 1 ao 14. Então, agora, nós vamos voltar ao início da parábola e nós vamos lembrar dos símbolos mais importantes. A parábola, ela inicia dizendo que o reino dos céus se assemelha a um rei que, desejando festejar as bodas de seu filho, né? Então, é uma parábola que nos remete ao entendimento desse reino de Deus. E é interessante que nós já vimos durante o seminário que fala desse processo em que há uma necessidade da criatura conquistar esse reino, da humanidade conquistar esse reino. E a parábola vai falar desse processo como um todo. Primeiro, que a gente tem que ver dos símbolos iniciais, o primeiro que aparece é o próprio rei, que nós entendemos que seja Deus. O segundo é o filho do rei, que é Jesus. O terceiro seria a noiva, que é a humanidade. Quando a gente fala do casamento de Jesus com a humanidade, quer dizer, do filho com a noiva, nós estamos dizendo o seguinte, que o Cristo, aquele espírito que atingiu o patamar de evolução, né, que é a perfeição relativa, ele está num nível e nós precisamos nos unir ao Cristo. Essa união, esse casamento, ele vai se dar quando a humanidade conquistar os valores espirituais, as virtudes, quando desenvolver em si o amor na sua plenitude. Essa parábola fala disso, do momento da nossa evolução, da nossa jornada de espírito. Muito bem. Para realizar esse casamento, que esse processo ainda está em acontecimento, é necessário que os servos de Deus, os mensageiros, vão levar os convites. Olha, eu estou te apresentando um convite para você se unir ao Cristo, para que você melhore como ser humano. Então, é importante você estar e se alimentar das coisas espirituais para você crescer. Então, você é convidado para um banquete, não é? E aí acontece, durante esse convite, que as pessoas não aceitam o convite. Elas se recusam a ir. E a questão da recusa significa que não tem vontade. Pode passar mais um slide, por favor? Interessante que a gente tomou esse ponto e a gente diz, olha, como o rei é bom, porque mesmo as pessoas sendo convidadas e rejeitando o convite, ele faz questão de fazer um convite ainda mais atrativo. Ele prepara o menu e manda, olha, vai ter o novilho cevado e etc. E a gente precisa entender esse banquete, esse novilho cevado, essa alimentação espiritual, como uma questão de alimentação do ser para as questões espirituais da vida. Então, ele vai receber ali o entendimento do Evangelho, ele vai receber o conhecimento da doutrina espírita. Todos esses ensinamentos das verdades espirituais, elas vão ser o alimento para que a pessoa possa crescer e se unir, não é, ao Cristo. Esse símbolo do banquete, ele simboliza a alimentação espiritual. É interessante que o rei, tendo em vista a recusa dos convidados, ele é tão bacana que ele resolve fazer o próximo convite com um atrativo, que é um menu, dizendo, olha, vai ter lá o novilho cevado, está tudo pronto, vai ser muito bacana. E a parábola, ela mostra uma coisa muito estranha, porque como é que vai ter um grande banquete, né? O casamento do filho do rei, e as pessoas vão recusar participar desse banquete? Esse símbolo do banquete, ele representa a alimentação espiritual. Ele representa o momento em que a gente vai receber os ensinamentos, as verdades espirituais, e nós vamos nos alimentar disso para conquistar esse reino. Quando a gente estuda a doutrina espírita, quando a gente lê o Evangelho de Jesus e traz aquelas verdades para a nossa vida, quando a gente se alimenta, a gente conquista esses valores, essas virtudes,
e a gente faz esse processo de união com Cristo. Então, a alimentação espiritual, ela é bem interessante. E esse rei, ele é tão bacana que ele vê que a pessoa se nega a ir ao banquete e ele faz até um atrativo no convite, né, dizendo qual o menu que vai ter. Muito bem. Então, nós vamos agora para o próximo versículo para amarrar essas questões aí desse convite. Um ponto interessante nesse convite, e aqui ele está relacionado com todos nós, trabalhadores espíritas, evangelizadores, tem uma relação muito forte. Por quê? Quando o mensageiro de Deus, quando um enviado do Cristo chama a pessoa para esse processo de união, para esse casamento, olha o que acontece. Uns vão para a casa de campo, outros vão para o seu negócio. O que simboliza a casa de campo é que a pessoa prefere o lazer do que estar nesse processo de alimentação espiritual. Ela prefere construir os seus interesses materiais, que são os negócios, do que estar nesse processo de alimentação espiritual. Então, tudo isso a gente já viu lá no primeiro módulo, e a gente vê ainda um outro pedaço, que é onde os servos não satisfeitos, os convidados não satisfeitos em recusar o convite, eles matam os servos depois de terem feito muitos ultrajes. E aí, eu não sei se alguém mais quer comentar essa parte onde eles são mortos, né, os convidados, mas eu vou tentar trazer aqui um ponto bem interessante. Quando a gente traz isso, por exemplo, por uma equipe de evangelização, você tem um dirigente da equipe. Ele é um servo, como o evangelizador também é um servo. Na verdade, nós somos servos e convidados, né? No momento em que eu estou levando a mensagem do Cristo para uma criança, eu sou um servo. No momento que eu estou chamando alguém para vir ao Centro Espírita, para participar, eu sou um servo. Mas no momento em que eu estou estudando e refletindo, eu sou um convidado, né? E todos nós somos convidados. Mas, olhando a perspectiva do servo que é morto, como é que a gente pode matar um servo de Deus, né? Como a gente pode matar, por exemplo, uma liderança espírita, alguém que está coordenando a evangelização? Você mata a pessoa minando ela com intrigas, com comentários, né, desrespeitosos, da maneira como a gente conduz a nossa forma de agir dentro de uma equipe de trabalho. Quando a gente reclama do dirigente espírita e cria cisões dentro das equipes de trabalho, nós vamos matando com a nossa crítica, né? Às vezes até um outro evangelizador, companheiro, quando a gente excede com a crítica, ou a crítica até muito ácida, né, muito dura, vai desgastando e vai minando aquele servidor, né? É óbvio que naquela época do Cristo, ele estava falando de matar de verdade, né? Eram os profetas que foram mortos, né? Um Sócrates que traz a mensagem e ele tem que beber cicuta, né? Ele é morto por envenenamento e por aí vai. Mas nós devemos também pensar quando nós, na nossa condição, estamos matando as lideranças ou os companheiros de trabalho. Valtena, eu estava aqui refletindo sobre esse ponto, e como você falou, tem essa interpretação da parábola também que fala como é que a humanidade reagiu aos profetas, aqueles que eram responsáveis por apresentar verdades espirituais, chamar o pessoal para uma elevação maior, e eles geraram muito ódio. E embora talvez hoje nós não tenhamos acesso a um Sócrates, né, a um Buda, a um Cristo, nós, às vezes, nas nossas linhas de trabalho, temos companheiros que vão em frente, que avançam, que nos chamam, às vezes, para um grau maior de trabalho, de dedicação nas tarefas, nos planejamentos, que, às vezes, nos chamam para uma advertência até carinhosa, e nós sentimos esse ódio, essa vontade de minar esse bom ânimo desses companheiros, e acabamos sendo mais resistentes do que trabalhadores que apoiam essas pessoas. Então, eu vejo que a gente também mata as lideranças por causa desse nosso ciúme, por causa da boa disposição delas,
e a nossa má vontade de seguir, às vezes, num ritmo maior de trabalho e tudo mais. Estou pensando nisso. É verdade. É como se a nossa má vontade ela desse uma ducha de água fria na pessoa, né? Um desânimo também. Muito bom. Acho que a gente pode passar. E a partir de agora, eu entendo que os símbolos eles não foram todos trabalhados e nós vamos abrir, vamos trocar mais com a equipe, né? Para que todos possam falar. Legal. Então, eu vou ler isso daí, tentar destrinchar e também pedir ajuda dos nossos companheiros. O próximo versículo diz assim: Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Bom, nesse versículo tem algo que nos chama a atenção, que é esse que fala que o rei se tomou de cólera. E como nós havíamos visto, o rei é Deus. Então, esse versículo afirma que Deus estava cheio de cólera, cheio de ira. Né? Muitas vezes isso foi interpretado como se realmente Deus tivesse raiva, ódio. Mas será que Deus realmente teria esse tipo de paixão, de sentimento? Se Deus é amor, se Deus é todo misericórdia, será que faz sentido isso? Na nossa visão espírita de Deus, não casaria muito bem com os atributos que nós conhecemos. Então, talvez o grande mistério seja entender em que sentido existe essa cólera, o que ela está representando. E aqui, conversando em equipe, nós chegamos à conclusão que essa cólera é um símbolo para falar dessa lei de causa e efeito. Então, lembra que aí está se falando dos servos que mataram os mensageiros, foram para a casa de campo, para os negócios, rejeitaram a mensagem e mataram os mensageiros. Então, as pessoas que fazem esse tipo de ação, que priorizam as coisas mundanas e materiais, que desanimam, que matam as lideranças da implantação do reino de Deus na Terra, será que elas podem fazer isso e ficar totalmente impunes, sem consequências? A gente sabe que não. Porque toda vez que a gente se afasta da lei de Deus, nós vamos encontrar a infelicidade. Então, isso significa que, nessa passagem, é utilizada uma imagem muito forte para mostrar que, se nós não apoiarmos esse projeto de construção do reino, vão haver consequências e não vão ser fáceis. Ele fala aí de mandar os exércitos que são responsáveis por executar a justiça nesse reino e exterminar os assassinos da cidade. Parece até uma coisa desproporcional, mas é essa força da imagem para realmente nos chamar a atenção para esse ponto. É. E eu acho que era isso. Antigamente eu achava que essa lei de causa e efeito, né, tão forte assim, estava falando só daqueles que matavam os servos e faziam muitos ultrajes, né? Que aí a lei vai vir com muita intensidade na pessoa. Mas eu também me recordei, e eu acho que isso pode servir para muitos de nós, na nossa condição de criminosos do passado, com muitas dívidas, e que antes de encarnar imploramos uma oportunidade, por exemplo, para trabalhar na doutrina espírita como evangelizador, né? Em algum tópico doutrinário de iluminação espiritual. E aí, quando a gente chega na Terra e vai fazer, é convidado para participar dessas atividades, a gente se nega e a gente vai para a casa de campo. Eu não matei e não ultrajei ninguém nessa vida, mas a gente não sabe o passado nosso. Então, a recusa a esse convite, ela pode trazer consequências para a gente. E acho que esse versículo fala disso, né? Dessa lei, como a Caterine falou, de causa e efeito. Acho até que você tinha colocado sobre a consciência em brasas, que poderia representar esse fogo. Mas eu acho que tem um ponto importante aqui, que é aquela outra passagem de Jesus que fala que quem muito recebeu vai ser muito mais cobrado. Então, tem um agravante aí. Além de fazer as coisas erradas, eles também sabiam do menu, sabiam do convite. Então, quando a gente sabe, eu sinto que as consequências também serão mais graves. Então, é isso. Muito bom. Acho que a gente pode passar de versículo.
Bom, o próximo versículo é: Então disse a seus servos: O festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quanto encontrardes. Aí é cheio de símbolos, né? A gente vai tentar refletir um pouco, e aí quem quiser ajudar também. O que a gente vê aqui é que o convite ele é feito para todo mundo, né? Ele diz ali: e chamai para as bodas todos quanto encontrardes. Né? Ninguém pode falar que não foi convidado para essa festa, né? Para esse banquete. Porque ele já estava tudo preparado, ia ficar lá sem ninguém, né? E aqueles que não foram não estavam dignos, era essa situação. Né? O que nos traz de reflexão é que a gente não pode afirmar que o chamado não chegou para a gente, né? E um símbolo que ele coloca aí é das encruzilhadas. O que seria as encruzilhadas? Seria um cruzamento? Uma pessoa que está no cruzamento, qual é a questão dela? Ela não sabe se vai para a esquerda, se vai para a direita, que caminho seguir. Né? A pessoa que está insegura, que está na dúvida, né? E é essa hora que o Cristo chama, né? Vem convites de diversas formas para a gente, para o trabalho. Quando a gente pensa no evangelizador, muitas vezes ele é pego desprevenido, né? Não sabia que ia ter uma função ali no centro espírita, e ele é chamado para ir, toma conta daquelas crianças enquanto ocorre a palestra, e aí ele nem sabia que não estava seguindo uma rota, né? Estava no meio da encruzilhada e ele é convidado a isso, né? E é muito interessante esse símbolo, que também a gente pode aplicar pensando no jovem. O jovem está numa fase de tomadas de decisões, né? Em que ele tem que decidir questões profissionais, questões de relacionamento, questões com a família, né? Ou qualquer pessoa que esteja nessa fase, né? Mas é a hora que a gente deve sim convidar, né? Sem questionamento, sem impedimentos, né? O Cristo manda que a gente faça esse convite a todos, né? E as pessoas que estão nessa dúvida, elas estão com corações sensíveis para receber um banquete, né, ali, né? Monique, eu fiquei lembrando lá no Rio, quando a gente trabalhava na comunidade de Jacarezinho, a gente trabalhava com os bebês lá do maternal. E aí eu tinha acabado de começar e eu ficava me questionando, poxa, mas todas as outras turmas têm crianças, você já sabe o nome da criança, já sabe, tem todo um contexto que você sabe que ela vai para a sua turma, que ela vai passar de turma. Mas o maternal, e eu acho que aí é um contexto todo da evangelização, é muito isso, né? Você, às vezes, instaura uma evangelização, eu fico imaginando para o evangelizador que está começando do zero, instaura uma evangelização e fala, poxa, mas onde eu vou arranjar criança? Vou ter que fazer uma divulgação, e é muito interessante que a experiência de pouco tempo lá me mostrou que cada ano apareciam crianças novas. Cada ano tinha uma criança lá que aparecia, a turma nunca ficava vazia. Então, acho que pensando nesse símbolo aí dessa questão o festim das bodas está inteiramente preparado, também vem, na minha concepção, vem um pouco também nesse sentido de imaginar que há um trabalho preparado, há todo um contexto que a gente também se preparou para isso, para que a gente pudesse atuar de alguma maneira, para que a gente pudesse ajudar essas crianças, para que a gente pudesse auxiliar essas famílias. E quando a gente recusa, é como se, olha, aquelas crianças iriam chegar, você estando ali ou não, provavelmente. Mas é muito importante que a gente esteja ali para que a gente cumpra esse papel também. Isso também me chama bastante atenção, né? Legal, Cauê. Aqui a gente pode pensar que na posição de servos, né, quando a gente está na posição de evangelizadores, a gente pode ficar inseguro. Mas eu não sei se a pessoa ela ia querer, se aquela família ia aceitar, não sei se a minha evangelização está bem estruturada, né? Mas pensando que o que a gente vai oferecer ali é o banquete preparado, são os ensinamentos do Cristo, a gente tem que ter em mente, o festim das bodas está inteiramente preparado,
né? Entender que a espiritualidade está cuidando, né? Está aproximando as crianças, e pode ter uma, mas vai ter criança, vai chegar, né? E a gente tem que ter a segurança de que tem o amparo de Deus, que o banquete não é nosso, né? Não foi, nós somos os servos ali convidando, né? É muito legal isso, né? Como se Jesus estivesse convidando a gente. Chegou para mim, Cauê, você quer ser garçom nessa festa de casamento? Então, tipo, claro, com certeza. A gente não recusaria isso por nada. E é isso, né? Os convidados vão vir, vão chegar. Mas aí cabe a gente aceitar esse convite ou não, de ser esse garçom, de servir o que o Cristo está nos dando. Em um determinado momento, nos preparativos para um dos trabalhos, né, que a gente faz de doutrina, eu tive um sonho em que eu era um garçom com um número de garfos e talheres enormes, e de repente eu deixava tudo cair no chão e ficava sujo, né? E ao acordar, eu tinha uma ação na minha mente que dizia assim: se você não tiver um padrão de sintonia e de elevação, você vai estragar o banquete, né? Porque, na verdade, nós somos os garçons, e às vezes a gente, como instrumentos, né, de trabalho, a gente atrapalha o serviço do banquete, né? Então, é uma tensão que o evangelizador tem que ter para ele estar à altura, né, daquele serviço que ele vai prestar. Eu não quero comentar demais, mas é que quando a Nick falou, só para não achar que ela estava imaginando, eu lembrei de quando eu fui convidada para evangelização. Acho que nem vocês sabem disso. Eu estava na mocidade e totalmente perdida, assim, sobre o futuro, sobre a casa espírita. E eu me lembro que todas as quintas-feiras, que era um dia que eu ia com minha mãe ao centro, a moça que me evangelizou na casa, ela me chamava para eu tomar conta de umas crianças no domingo. E ela me chamava repetidamente, só que eu estava meio que adormecida e cheguei a ficar até brava com esse convite, porque eu só ia lá para pegar minha mãe e ir embora. Não tinha nada a ver comigo, criança, nem gosto de criança. Então eu estava lá matando a serva, né, e ignorando completamente o convite. A conclusão é que um dia não teve jeito, eu acabei indo lá de domingo e comecei a cuidar das crianças. E só depois eu fui entender o que eu ia fazer nesse banquete aí, que ia ser serva, né, garçom, como vocês falaram. Então teve muito sentido o que a Nick falou, do jovem na encruzilhada, precisando desse convite até um pouco insistente aí, para ele ver que ele pode encontrar o lugar dele nessa tarefa também. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. É interessante que o evangelizador ele vai sair, né, do seu mundo fechado e vai para as ruas, né? Para as ruas significa que ele vai para a atividade de fazer o convite, que é o trabalho da evangelização, né? E nessa ele vai encontrar as crianças, ou os adultos, ou os pais, ou os jovens, de todos os tipos, bons e maus. E o evangelizador ele não vai fazer uma escolha. Eu só vou evangelizar as crianças boazinhas, né? As crianças difíceis, elas chegam e elas precisam, não é? Não são os sãos que precisam de médico, são os doentes, né? E aí é solicitado a gente uma sensibilidade, um tato, para compreender que a tarefa talvez mais importante seja com as crianças mais difíceis, né? Então é um pouco de amor também que nasce no coração do evangelizador, olhando aquela criatura que ainda não tem condições de uma vivência moral mais adequada. E aí o versículo chega nessa parte que a sala se enche de pessoas que se puseram à mesa, né? Os convidados chegaram, então eles se colocaram na condição de quem vai se alimentar, né? E se puseram à mesa. Acho que esse versículo ele mostra o cenário onde o banquete está lá prestes a acontecer, né? Muito bacana. O versículo anterior das encruzilhadas e esse aqui, ele traz uma reflexão de que todas as pessoas, né, da humanidade recebem um convite. Se a gente pudesse pensar, até lembrar da introdução do livro Paulo Estevão, né, que diz lá, muitos vão dizer que o Saulo só se converteu porque Jesus apareceu para ele. E
E aí nós, né, meros mortais, não recebemos Jesus na nossa vida. Mas ele diz lá que todos aqueles menos rudes, né, todos aqueles que já estão numa condição de raciocinarem por si próprios, né, de agirem pelas suas próprias pernas, recebem os convites. E, independente da nossa condição, a gente recebe esse convite. Acho que desde a nossa infância, nós temos sido convidados a permanecer e a ir a essa festa, e quantas vezes, ou até em quantas vidas, nós temos negado esse convite, né? Então, o que o Cristo traz, né, com esses símbolos da parábola é que todas as pessoas são convidadas, né? Isso aqui é bem emocionante mesmo. Ninguém fica de fora dessa festa. Ninguém ficará, mesmo que não queira por algum momento, né? É. E para a gente não ficar... Muito bom, Renato, o comentário. E para a gente não ficar com uma sensação de que o caminho certo é o da doutrina espírita, ou que o caminho certo é só o Evangelho de Jesus, né? Todas as nações receberam seus profetas, seus missionários, né? Os povos hindus, os povos da Grécia, os egípcios, todos receberam de alguma forma sabedoria que dizia que o homem precisa amar ao outro como a si mesmo. Então, é uma mensagem que a gente chama de a lei áurea, a regra de ouro, ela permeou todos os povos da humanidade. Então, na verdade, todos foram convidados para esse banquete, né? Todos foram convidados para amar também. Acho que isso é importante, para a gente não ficar preso achando que só o caminho da doutrina é o único que faz o convite para o festim. Ele talvez seja o convite mais recente, né? E talvez mais intenso, que fala na razão da gente, mas não podemos menosprezar que outros povos receberam convites muito importantes também. Bom, vamos entrar nesse festim e ver o que vai acontecer. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: Meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então, nessa passagem, o rei, que é Deus, vai avaliar aqueles que estavam ali no banquete, né, que estavam lá para se fartar desse alimento espiritual. Só que ele vai com um olhar específico. Ele vai ver quem é que se preparou para aquele momento, quem é que estava à altura, adequado para aquela situação tão importante que era o casamento do filho do rei. E ele vai ver, então, a roupa dessas pessoas, que deveria ser uma roupa especial, uma roupa de casamento, e vendo um homem que não a estava vestindo, estranhou muito e perguntou como é que ele entrou ali. Porque quem entrou ali já devia estar preparado para as exigências de você estar numa convenção daquele nível. E aí o homem guarda silêncio. Agora, tentando transpassar, traduzir esse símbolo, Deus está nos dizendo o seguinte, que para estar neste banquete, para merecer estar e continuar ali, existem algumas condições que tem a ver com essa túnica, com essa roupa. A gente também estudou esse símbolo no nosso estudo, mas vale a pena retomar. O que é essa túnica nupcial? E nós, conversando, também chegamos à conclusão de que essa túnica poderia ser o símbolo que representa a luz do nosso perispírito. O que seria uma roupa bonita no mundo espiritual? Seria essa luz interior que faz todo o seu ser brilhar e representa a sua transformação moral, o seu esforço no bem verdadeiro. Então, a condição para estar no banquete é ter esse perispírito iluminado com virtudes, com o fruto dos seus esforços. Seria um erro achar que você vai poder permanecer junto de Deus, nessa festa, nessa alegria, se você não está cumprindo essas exigências morais que precisa para estar perto aí de Deus, para participar dessa construção do reino. E é por isso que Deus vai interrogar. E esse momento, a gente está falando aí desse Deus que é um homenzinho com a coroa, mas pode ser Deus em nós. Um momento muito duro em que a nossa consciência nos interroga. Como é que você está se dizendo espírita, cristão, pessoa de bem, fazendo todas essas coisas? E aí ela vai listando tudo aquilo que nos denigre,
denigre o nosso ser espiritual. Esse é um momento muito delicado, e até queria pedir para o Arthur comentar esse guardar silêncio. O que isso poderia significar? Na parte do guarda-silêncio, eu fiquei pensando, né, que quando você se depara com uma coisa, uma verdade, você não consegue gerar um argumento ou alguma coisa, ou tentar rebater alguma coisa. Quando você olha para Deus e Deus te apresenta dentro da sua consciência, né, as leis que estão ali implacáveis, você não consegue fugir muito com argumentos. Pode até tentar gerar algum sofisma, fazer alguma disfarçar alguns aspectos para tentar sair como se fosse melhor do que você está realmente agindo. Mas no fundo, você percebe que você está enganando a si mesmo. Você sabe que você não está fazendo o seu melhor e que isso é claro e evidente, tanto para si quanto para Deus. Então, na hora que você se depara com essa realidade, você perde a fala. Você fala, realmente, eu não fiz o meu melhor e eu não estou merecendo o banquete na grandiosidade que ele tem. Arthur. E eu fiquei pensando aqui, é muito bom o modo como Jesus traz a história, porque quem já usou uma roupa inconveniente em qualquer situação social sabe exatamente o tipo de vergonha que é, e não tem o que fazer, não tem. Então, no mundo espiritual, tudo que nós somos dentro de nós será revelado como uma roupa, não vai ter buraco para se esconder, vai ser uma revelação muito importante para nós. E eu digo aqui para nós, evangelizadores, nós não precisamos esperar o momento do desencarne para ver a nós mesmos. Na verdade, nós temos o dever de, enquanto indivíduos, saber o que tem dentro de nós e como é que está a nossa roupa espiritual. E convidar as crianças a buscarem essa modificação interior e a entenderem o que elas têm dentro delas. Tentar despertar e se cair a ficha antes que seja tarde demais, entre aspas. Graças a Deus tem reencarnação, nunca é tarde demais. Mesmo assim, esse processo não vai ser fácil, como a gente vai ver na sequência da parábola. Eu ainda queria fazer um comentário, que esse versículo me trouxe algumas coisas. A pessoa que está sem a túnica, veja, ela chegou até o banquete, ela conhece, ela recebeu o convite, ela aprendeu coisas, ela recebeu informação, mas ainda assim ela resistiu em fazer o bem, em fazer a coisa certa, porque se ela tivesse feito, ela teria ornado o seu ser, né, de virtudes e dessa luz espiritual. Então nós estamos falando aqui, provavelmente, de um religioso, por exemplo, hipócrita, que está diante dos ensinamentos, mas ele não mexe, né, 1 centímetro para viver aquilo, né? Ele cria toda uma situação, uma embalagem de que ele é uma pessoa de bem, uma pessoa correta. A sua vida é uma vida perturbada, com problemas, e faz o mal às pessoas. E aí ele quer estar lá. Naquele momento, diante de Deus, diante da consciência, a vergonha vem, e aí só fica o silêncio, né? Acho que é interessante essa visão também. Queria fazer só um último comentário, é que eu lembrei do momento de desencarne lá, onde o irmão Jacó está se encaminhando junto com alguns outros espíritos para a colônia espiritual onde eles iriam ficar. E ali tinham alguns espíritos de algum grau, pelo menos, acompanhados pelo próprio Bezerra. E quando eles estão para chegar no plano espiritual, lá onde eles vão ficar, nessa colônia, sem nenhum julgamento, sem nenhum juízo de ninguém, eles começam a gritar e berrar e falar, não, eu não mereço estar aqui. Então, acho que o comentário do Arthur é bem pertinente, porque quando a gente se depara realmente com essa condição de estar num banquete, de estar diante do próprio rei, que seria, eu acho que a gente também poderia interpretar como a nossa própria consciência, e de forma aberta, assim, desnudo, a gente aguarda em silêncio, né? Então, acho que é bem legal também imaginar isso, que também acontece na prática, né? Quando os espíritos desencarnam, chegam lá e percebem que às vezes não se sentem aptos para habitar aquela colônia ali, como ele narra.
Uma coisa que eu ia comentar é que, pensando na túnica nupcial, né? Pensando, poxa, o rei tirou alguém do banquete. Aí, se entrou os bons e os maus, então deve ser os maus, né? Mas não é, senão ele teria falado, né? Que ele foi lá e olhou aquele que era mau. Mas a grande questão é que realmente esse esforço de transformação moral, né? O festim de bodas, essa festa, é o reino dos céus no coração. E esse reino é para aqueles que estão no esforço, na luta íntima de vencer as imperfeições, né? E vale muito mais, né? Você vê Jesus contando a parábola do filho pródigo, da ovelha perdida, né? Qual é o mérito daquele que sai de uma zona, de uma sintonia baixa, do erro, e recebe ali o alimento espiritual, está naquele casamento, naquele banquete, e decide a mudança, né? Ele faz o esforço, né? Qual é o mérito dessa pessoa, do espírito que está se transformando, né? Então, não é o mal que é retirado dali, né? É aquele que não fez o esforço de transformação moral. E é interessante que tem um intervalo, né? A pessoa entrou no banquete e depois o rei foi para ver os que estavam à mesa, né? Então deu tempo dele se alimentar, todos se alimentarem com o banquete e está vestido da túnica, né? Está em contato com os ensinamentos e está se mudando interiormente. Amiga, só deixa eu ver se eu entendi. A questão é assim, né? Você não a túnica não significa exatamente a perfeição. Não seria uma exigência que a gente não ia conseguir cumprir nessa vida ainda, mas é esse esforço íntimo de transformação que já nos renova. E eu gostei do que você falou, que eu também fiquei imaginando. Até o rei chegar na gente, a gente tem tempo, né? Imagina ele caminhando até você. Então, até lá, você tem tempo de se arranjar, de se preparar para esse encontro. Gostei bastante. Bom, acho que agora a gente pode passar para o próximo versículo, né? Esse aqui teve bastante coisa interessante. Então eu vou ler. Então, disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes. Bem interessante essa parte da parábola, que é praticamente o finalzinho, né? E quando ele fala sobre prender, né, amarrar as mãos e os pés dessa pessoa que estava sem a túnica, né? E que a partir de então haverá prantos e ranger de dentes, a gente pode refletir que esse atar as mãos e os pés significa perder um pouco a sua liberdade. Se a gente pensar num ponto de vista de reencarnação, por exemplo, alguém que vem numa vida cheio de oportunidades de fazer o bem, cheio de convites, né, com pessoas que o amam, com condições favoráveis para que ele possa cumprir as suas missões no mundo, e ela nega todos os convites. E o que acontece numa próxima vida, por exemplo? Ela pode vir com uma liberdade reduzida, em condições materiais mais difíceis, em condições físicas, em condições psicológicas. A obra espírita, né, a obra de Kardec e outras obras, elas têm vários exemplos sobre essas questões de reencarnação, né, de causa e efeito. Então, ao negar o convite, ou ao não se preparar para atender esses critérios de permanecer, né, nessa festa, existe, então, uma redução da nossa liberdade. Não que, de alguma forma, nós vamos regredir como espírito, simplesmente aqui ele não havia conquistado o mérito de permanecer naquela festa, ou seja, de ter essa felicidade, essa alegria plena. E que aí é necessário o quê? Depois que existe essa redução da liberdade, existe o sofrimento. Né? Esse prantos e ranger de dentes representa esse sofrimento espiritual, que não precisa acontecer depois da vida. Muitas vezes, quando nós não nos preparamos, quando nós não nos transformamos, o sofrimento ele já vem imediatamente, já em vida. E também isso é um convite de Deus, né?
e depois do nosso desencarne ele continua, ele não cessa com a morte, o sofrimento continua. E é essa fase de sofrimento que o espírito vai precisar passar para despertar, né? Ainda assim, no sofrimento existe um recomeço também, é uma oportunidade. Então, o Cristo está dizendo aqui que quando nós não nos preparamos, existe uma redução da nossa liberdade, né? E, consequentemente, também nós sofremos. Então, é isso que a gente pode interpretar dessa parábola. Obviamente, podia ter muitas interpretações aqui, mas é isso que a gente queria tirar com vocês. Não sei se alguém gostaria de complementar meu comentário. Eu fiquei pensando que, na verdade, tudo isso tem a ver justamente com a questão da túnica nupcial. Porque se a pessoa anteriormente teve toda a oportunidade de fazer o trabalho interior, dentro do Livro dos Espíritos, os Espíritos colocam que existe a liberdade de consciência. Então, em nosso pensamento, em nossa consciência, nós continuamos tendo a liberdade. Mas como nós não aproveitamos essa liberdade para nos transformarmos interiormente, Deus, em sua bondade, em sua justiça, ele nos tira essa liberdade, mas por dentro nós ainda temos a oportunidade de fazermos o bem e queremos nos transformar. Eu fiquei lembrando da história do André Luiz, que teve a oportunidade dele, que recebeu opções, uma vida com os preparativos e todas as bênçãos para poder ter uma vida boa e trazer bênçãos para as pessoas, mas que não se transformou interiormente. Então, no plano espiritual, ele passou a sofrer, mas quando intimamente ele lembrou-se de Deus, ele conseguiu, então, fazer a oração e tentar fazer esse movimento de sair dessas trevas exteriores através de entrar em si mesmo, né? E tentar acessar esse contato com Deus. Muito bom essa lógica aí de entendimento. A gente, quando olha o rei tirar a pessoa, né, que está sem a túnica, dá uma dó, né? Fala, poxa, ele está saindo, poxa, só por causa da túnica. Mas essa túnica tem um significado forte, né? É de que a pessoa não realizou coisas que se esperava dela, como todos já falaram, a questão do uso da liberdade não foi adequado, e ela viveu um momento de hipocrisia, e provavelmente cometeu crimes contra a lei de Deus que está na consciência dela. Então, o rei, conhecendo individualmente a criatura, sabia retirar aquele que não havia feito o seu dever de casa. Né? Acho que é isso. Um ponto que eu fiquei refletindo, na nossa prática, né, da evangelização, da tarefa espírita, que se a gente olhar para essa parábola e não fizer uma interpretação com cuidado, a gente imagina que quem está fora de um trabalho contínuo, de uma coisa assim, aliás, só quem está fora de um trabalho contínuo que vai ter dificuldades. Mas não é bem isso que ela fala. Ela fala que Cristo fala que fora, nas trevas exteriores, ou seja, fora desse contato, fora do festim, né, desse contato com Deus mais íntimo, vai ter o pranto e o ranger de dente. Ou seja, vai ter o sofrimento a mais acima dentro da vida dela. Que a gente, na tarefa, vai passar por grandes dificuldades, isso é fato. Dificuldades, seja materiais, seja dificuldades espirituais, seja com a família, nos vários âmbitos. Mas, dentro da tarefa, a gente vai estar junto desse festim, então a gente vai estar tão alimentado que a gente vai passar pelas dificuldades sem prantos e sem rangeres de dentes, porque a gente vai conseguir vencer as dificuldades do dia a dia com esse fortalecimento do festim. Enquanto fora dele, a gente tende a ter uma fraqueza moral a mais, que dificulta a gente de vencer as batalhas que a vida coloca. Um comentário bem breve, mas agora ouvindo vocês falando, me remeteu um pouco essa figura da transformação da Terra, né? Quando a gente pensa nos diferentes estágios do mundo, né? O nosso mundo passa para um mundo de regeneração. Quando o mundo evolui, a gente sabe que aqueles que não estão
de acordo com esse grau vibratório, eles não vão permanecer naquele mundo, né? Eles vão para um outro mundo que esteja ali na mesma faixa que eles permanecem, né? E acho que essa figura do espírito que não pode permanecer no mundo, né? Acaba sendo expulso, entre aspas, de um mundo para viver em outro, quando aquele mundo finalmente se transforma num lugar melhor para viver, num lugar que tem mais paz, né? Deve ser uma situação muito difícil para esse espírito também, né? Só pensei nessa analogia com essa questão. Muito bem, acho que a gente pode ir para o slide final, e nele ele coloca: porquanto muitos há chamados, mas poucos os escolhidos. Essa passagem ela é bem interessante. Ela traz o resumo de que, olha, o chamado foi para o mundo inteiro, né? Agora, o poucos escolhidos dá uma falsa impressão de que Deus escolheu as pessoas, né? Então tiveram alguns privilegiados, né? Eu acho que o ponto não é esse. A pessoa ela recebe um convite e ela tem o direito de usar a liberdade dela para cumprir aquilo que o convite te prega ou não. E, como já foi colocado, alguns decidiram fazer as mudanças que precisavam fazer dentro de si, que é a expectativa do rei, né, que é a expectativa de Deus. Outros decidiram se manter dentro daquela mesma zona, daquela mesma faixa de vivência dentro das paixões inferiores, etc. Então, escolher, na verdade, não são os outros que escolhem a gente, nós nos escolhemos. É a gente que decide se a gente vai seguir ou não. É uma questão de decisão. Porque se não fosse uma questão de decisão, então nós teríamos os privilegiados de Deus e outros que não são, né? A gente abre aí para, se alguém quiser fazer mais algum comentário antes de fazer as palavras finais. Eu gostaria de fazer um comentário, sim. Eu acho que pela elucidação do símbolo da túnica, como a gente disse que a gente pode conquistar a nossa túnica, fica muito claro que você tendo a túnica, você pode fazer parte do banquete, então você que se escolhe. Mas eu gostaria de voltar num ponto que tem a ver com esse slide e o anterior, mas para mim, o final dessa parábola sempre me faz um questionamento íntimo, porque a gente se envolve nas atividades espíritas, vai no centro espírita, conhece pessoas muito legais, muito boas, a gente se abraçava, no caso, sorria, e assim, você está num ambiente com tão bons fluidos, um trabalho tão bacana, e às vezes você se engana de que porque você está nisso, porque você está envolto de pessoas de bem, você também é uma delas. Com certeza, né? Não tem como sei lá, as pessoas falam, né? Não tem como eu não ir para uma colônia, alguma coisa assim. Elas acabam construindo essa certeza de que está tudo bem com elas por causa dessa avaliação de quem está em volta. Mas no final, a parábola, pelo menos para mim, ela sempre me chama para uma avaliação muito individual. Quer dizer, não importa que você vai lá, que você está envolto dessas pessoas, Deus vai olhar você. Você mudou? Você se alimentou? A luz surgiu em algum ponto do seu coração? Porque não vai adiantar falar que você esteve dentro do centro, né? Esse dentro do centro é o dentro do banquete. Mas eu estava lá. Mas Jesus vai dizer, mas e a roupa que eu pedi? E a roupa que era necessária? Então, essa reflexão que fica para mim no final de tudo. O que me fez lembrar, Caterina, uma passagem do Chico, em que um companheiro, terminando as atividades do centro espírita, naquelas horas do Chico, né, que é 2 da manhã, 3 da manhã, ele vai lá tomar um cafezinho e, na conversa, ele comenta com os outros companheiros: nossa, Chico, a gente que é espírita e sabe de todas essas questões de mortalidade da alma, da desencarnação, etc., quando a gente chega lá no mundo espiritual, deve ser muito mais fácil, né? E aí o Chico volta para o companheiro e diz: meu amigo, até hoje não teve um espírita que desencarnou
que não tivesse conversando comigo, lamentando o tempo que ele perdeu e as oportunidades que ele perdeu de ter feito o que ele sabia que devia fazer. Então, fica aí uma reflexão, como a Caterine trouxe, né? Dela, que para todos nós, é que a gente não deve se iludir, né, com o clima do banquete, porque tem a hora em que nós vamos fazer aquela aferição de contas, né? O rei vai olhar para a gente, né? A nossa consciência vai nos avaliar e vai verificar se estamos ou não com a túnica. E é muito importante que a gente tenha essa preocupação. O nosso trabalho não é só enviar os convites. O nosso trabalho é aderir ao convite intimamente, né? E ser não só um servo no sentido de fazer o envio, mas também um bom convidado e que se vista adequadamente, né? Deixo aqui, se alguém quiser fazer mais um comentário. Se não, eu vou pedir aí para o Felipe fazer a nossa prece de encerramento, né? Agradecendo a todos a atenção, a paciência conosco, o tempo que dedicou. Esperamos que o estudo singelo da parábola, dentro das nossas limitações de compreensão, possa ter colaborado com os companheiros da evangelização espírita. Um grande abraço a todos. Vamos então, nesse instante, elevando nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e agradecendo mais essa oportunidade que recebemos de refletir à luz da doutrina, os ensinos de nosso Mestre Jesus, dando-nos a oportunidade derradeira de aplicarmos em nossas vidas esses ensinos tão profundos e que com a doutrina espírita vem só receber um brilho ainda mais radioso e permitindo essa luz adentrar os nossos corações, que nós possamos reluzir ela em nossos atos, em nossas palavras, mas principalmente porque tudo ali se inicia em nossos pensamentos. Agradecemos-te, Mestre, pela nossa doutrina querida e rogamos-te que seja conosco, hoje e sempre. Assim seja.